Olá, meninos, boa tarde. A parte de análise sintática, a parte gramatical, na verdade, como um todo, nós já finalizamos. Então, o que nos resta agora é a parte mais literária, né? São as figuras de linguagem, o que é denotação, conotação, tipos de discurso. Então, falta bem pouquinho para a gente finalizar o conteúdo, tá, gente? Primeiro, a gente tem que entender o que são as figuras de linguagem, onde eu as encontro, sobretudo. As figuras de linguagem é uma maneira diferente de expressar algo. Então, muitas vezes eu vou usar um termo no sentido figurado e não no sentido literal. Por isso que a gente vai conceituar o que seja denotação e conotação, tá? E onde a gente usa mais as figuras de linguagem? Poesia, em textos literários como geral, né? Poesia, contos, a crônica é um pouco mais difícil, mas você pode encontrar também. Em músicas, propagandas, outdoors, histórias em quadrinhos. Então, qualquer tipo de texto literário, na maioria das vezes, vocês podem encontrar as figuras de linguagem. Agora, em artigos, notícias, reportagens, aí já é um pouco mais difícil da gente achar. É claro que não significa que a gente não ache, mas é um pouco mais difícil porque notícia, reportagem, artigo em hipótese alguma. A gente trabalha mais com a linguagem mais denotativa do que a linguagem conotativa, por isso que a gente não encontra esses termos. Então, figuras de linguagem. Para dominarmos o uso das figuras de linguagem de maneira correta, estudaremos de modo sintetizado os conceitos de denotação e conotação. Denotação, pessoal, é o sentido real da palavra, é o sentido literal, tá? É aquilo que é concreto. Então, por isso que eu falei com vocês, é a linguagem que a gente utiliza em artigos, reportagens, notícias, ou seja, textos não literários. Por exemplo, já é a 5ª vez que perco as chaves do meu armário. E aqui é a chave concreta, né, que a gente usa no dia a dia. Já o sentido conotativo, gente, é o sentido literário. Normalmente é metafórico, alguma coisa do tipo, tá? Então, por exemplo, a chave da questão é você ser feliz, independente do momento. Então, essa chave aqui a gente já sabe que não é uma chave concreta, real, que a gente conhece, que a gente usa no dia a dia, que é no sentido literário. Ou quando eu falo, por exemplo, João é um anjo. João não é um anjo. Eu estou usando uma linguagem conotativa para expressar que João tem características angelicais. Agora, se eu falo, por exemplo, eu acredito em anjos, esse anjo já é por mais, né, que a gente não veja, nem pegue anjos, aí eu estou falando do anjo que a gente conhece da Bíblia, alguma coisa, mas já é o sentido denotativo, mais literal. Agora vamos para as figuras de linguagens propriamente ditas. O concurso à banca, gente, ela não pede muitas, nós somos 5 ou 6 só, então a gente vai focar nelas, tá? A metáfora é a mais conhecida. O que seria a metáfora? É uma figura de linguagem que consiste em uma comparação implícita. Existe, gente, a figura de linguagem que a gente chama de comparação. A comparação ela se parece muito com a metáfora, com uma diferença. Na comparação, eu tenho os conectivos, por exemplo, como. Quando eu falo João é como um anjo. O fato de ter esse como deixa de ser uma metáfora para tornar-se aqui uma comparação, tá? Se eu tiro o como ou qualquer outro termo comparativo, né, que expressa essa comparação de forma explícita, aí se torna metáfora. Por exemplo, meu pensamento é um rio subterrâneo. Outra coisa que eu preciso entender na metáfora, eu estou trabalhando com uma linguagem literária. Então, se eu falo, meu pensamento é um rio subterrâneo. O pensamento de ninguém, literalmente, é um rio subterrâneo. Eu estou usando a linguagem conotativa. Tá, gente? Então, eu estou comparando de forma implícita o pensamento ao rio subterrâneo. Ou então, igual na frase do Chico Buarque, meu sorriso é uma fenda escavada no chão. Gente,
não existe nenhum sorriso que seja uma fenda escavada no chão. Então, é uma linguagem o quê? Metafórica, tá? Por isso que eu falei para vocês que é muito utilizada em poesias, em poemas, em contos. Só que aí não é qualquer conto, tá, gente? Tem que ser um conto mais lírico, que puxa essa linguagem poética. Poemas muito concretos, muito objetivos, que também existe, é mais difícil a gente encontrar metáforas, né? Metonímia. A metonímia, gente, eu acho que é uma figura de língua. Metáfora, a maioria das pessoas conhece e reconhece. A metonímia, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado porque ela entra em vários quesitos. O que eu preciso entender da ideia da metonímia é que ela pega uma parte para representar um todo, tá? Por exemplo, quando eu falo não tinha um teto para morar, o teto é uma parte que representa um todo. Qual é esse todo? A casa, porque a gente não mora apenas em um teto, a gente mora numa casa, tem teto, tem parede, portas, né? O teto, ele representa apenas essa parte. Quando eu falo adoro ouvir Caetano Veloso, eu não adoro ouvir Caetano Veloso, eu ouço, eu gosto de ouvir as músicas. Quando eu coloco Caetano Veloso, eu estou representando essa parte como um todo. Não podia tomar aspirina, pois era alérgico. A gente não toma aspirina, a gente toma um remédio. A mesma coisa, comprei miojo. Miojo é uma marca. Então, quando a gente fala o nome da marca ao invés de falar o nome do produto, também eu pego uma parte para representar o quê? Um todo. Ok, pessoal? Então, a gente tem que ficar muito atento aqui quando eu falo de metonímia. Ou então, quando eu falo comi um prato. Você não comeu um prato, você comeu comida. Hipérbole, gente, também é muito fácil de entender que é o uso do exagero. Chorou rios de lágrimas, estou morrendo de sede, andei 1000 quilômetros. Então, são coisas exageradas. Prosopopeia ou personificação. É quando eu atribuo a seres inanimados características de seres humanos. Quando eu falo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Primeiro que o jardim nem olha, nem diz nada. Então, eu peguei o jardim, que é um ser inanimado, e coloquei o quê? Características que são próprias de seres, né? Humanos, vivos. A lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho, faltou um B aqui, de aluguel. A lua, gente, não pede nada. Então, eu estou atribuindo aqui à lua uma característica do ser humano. Eufemismo é quando eu quero dar uma notícia, eu falar alguma coisa que é ruim e eu quero amenizar, atenuar isso, tá? Por exemplo, ele sempre faltava com a verdade. Faltava com a verdade significa que ele falava mentira. Ao invés de chamar a pessoa de mentirosa, eu vou falar que ela faltava com a verdade. O exemplo mais clássico de todos é falar que a pessoa passou dessa para melhor, ao invés de falar que a pessoa morreu, ou a pessoa descansou, entrou para o descanso eterno. Próximo exemplo ali, você não foi feliz nos exames. Significa que a pessoa não passou, foi péssima, alguma coisa do tipo. E aí eu atenuo isso quando eu falo você não foi feliz nos exames. Ou quando eu, em vez de falar que a pessoa é feia, eu posso falar que ela é desprovida de beleza. Então, são mecanismos que a gente usa para poder atenuar uma coisa que não é muito agradável. Antítese, gente, são expressões que significam coisas opostas. Por exemplo, os jardins têm vida e morte. Então, gente, eu tenho aqui a palavra vida e morte, que o quê? Que tem significados opostos. Neste momento, todos os bares estão repletos de homens vazios. E aí eu tenho a palavra repleto e vazio, que são o quê? Termos opostos. Ok, gente? E aí, eu finalizo aqui, pessoal. São apenas essas figuras de linguagem. Gente, figuras de linguagem tem que saber. Porque normalmente, é até uma das primeiras questões aí, é uma ou outra prova que está em outras questões. Mas normalmente é a questão 3, 4, ou seja, gente, figuras de linguagem com certeza vai cair. Não são muitas, são até as mais conhecidas. Então, vamos tentar aí estudar bastante figuras de linguagem para a gente pegar, ok? Abraços, meninos!